Salve, meus queridos Saralovers! Cara, grande momento deste canal, grande momento. Meu Deus, assim ó, pra quem acompanha o canal desde o início, cara, e viu tudo que a gente já passou e como a Saravan era, chegar nesse ponto agora é muito luxo, cara. É muito luxo. Nossa, Deus o livre, olha isso aqui, moçada. Olha isso aqui. Meu, uma máquina de lavar roupa de 3 quilos da Electrolux. Muito tri. Essa máquina foi muito engraçado porque assim, ó, eu vi um anúncio na OLX, lá da Bahia, uma máquina desmontada, o cara queria R$300. Aí eu fui ver o frete da Bahia pro Rio Grande do Sul, dava R$300. Fechou R$600. Eu pedi um desconto e ele disse, tá, te faço por 200. A gente ficou muito empolgado porque eu ia gastar mais uns 500 para arrumar. E aí, quando eu fechei com ele para comprar, que já tinha até visto o frete, ele desistiu. Ah, eu fiquei muito chateado. Mãe é muito chateado. Só que olha como as coisas são, meu. No mesmo dia, eu fui pro marketplace do Facebook e achei essa máquina aqui, funcionando, usadinha, mas funcionando. Tava 850 anunciado, a gente pegou por R$700. 700 pila, cara. Uma máquina dessas aqui, nova, custa 4 mil. Claro, esse... Não tinha nada pra ajustar, no caso, né? Outra a gente teria que arrumar. Tipo, esse modelo não existe mais, mas o mesmo modelo novo é 4 mil reais, quase 5 mil. Esse aqui tem uns arranhadinhos e tal, mas a princípio ela tá funcionando. Essa máquina lava com água quente, meu. E ela só funciona do 110. Como você sabe, a Saravan tem a parte elétrica, mas não vai tocar no nosso inversor. E o nosso inversor ele é 220, então igual não tocaria. Então a gente vai fazer uma ligação para funcionar somente na tomada externa, por enquanto. E aqui estamos com a Manuela, com este belo look. Minha bermuda, minha camiseta e sua bota, pronta para o trabalho duro. E a gente vai fazer a instalação, nós vamos mostrar já ali onde vai ficar. E a ideia é colocá-la na parede hoje e depois fazer a parte de ligação de água. Tem a parte da entrada da água, a parte da saída da água e a parte elétrica, que é a mais fácil. Bora? Bora. Moçada, então a ideia é a seguinte. A gente quer colocar aqui em cima, que é o único lugar que a gente tem disponível. Nossa. Depois até eu vou mostrar pra vocês a volta aqui, pra vocês entenderem mais ou menos como é que tá a distribuição da Saravan, quem tá chegando agora no canal. Nós temos esse compensado naval e nós vamos prender ele na parede. A ideia é fazer isso aqui. Esse aqui vai ter que sair fora. Tem que sair. Ó, nós vamos fazer uma forma de fixar isso aqui na parede, ó. Só que a parede da Trafic, ela não é reta. Então a gente vai ter que fazer um calço nessa parte aqui, ó, né, na parte de baixo, para ficar um pouquinho mais alta. Pra ela ficar isso aqui fixado na parede. A gente vai mostrar como a gente vai fixar. E aí a ideia é fixar a máquina de lavar em cima dessa chapa. Para daí a gente chegar com máquina de lavar e tudo, com já as posições dos parafusos e pá, fixar ela aqui. Porque essa máquina ela é muito pesada. E a fixação dela, nós vamos mostrar tudo isso aí nesse vídeo. Então quem comprou essa máquina, quem tem dúvida de como instalar e como ela vai funcionar, porque no final do vídeo a gente vai mostrar ela funcionando. Fica aí no vídeo então. Então a gente vai mostrar como são as fixações dela, que são 4 furos. E a gente já quer deixar ela fixada em cima dessa tábua para chegar ali, porque não vamos ter acesso à parte de cima, que é onde tira a capa da máquina. Acho que vamos mostrar lá, né? Fica melhor. Mas vai ser nesse cantinho aqui. Sim. Ó, moçada, a distribuição da Saravan é assim, ó. Desse lado a gente tem armários. Aqui a gente tem uma área bem grande,
que até nós vamos melhorar aqui, fazer algumas coisas pra... Que rua barulhenta, meu Deus. Pra aproveitar melhor esse espaço. Mas aqui é onde a gente larga as coisas, assim, quando a gente vai dormir, a gente tem tipo uma bancadinha lateral. Isso aqui a gente quer ainda fazer resina, igual a gente tem lá na frente. Então o único cantinho que sobrou pra máquina de lavar, que já tava meio esquematizado, é aqui, então. É meio apertado. Vai ficar, porque ela vai ficar aqui assim, ó. Igual aqui é o meu canto, né? Esse é o canto da Malu. Esse é o meu canto, que o Rafa ele fez aquele canto ali pra ele, ó. Todo esse Sim. especial. E esse é o meu canto. Esse aqui, que tem uma caixa de roda, tem coisas pra ela guardar ali, as coisinhas dela. Bastante Junto com as coisa. ferramentas. Junto com as ferramentas. Muito bom. Não, mas a gente vai melhorar, amor. É que não tá pronto o teu canto ainda. Ah! Galera, encontramos uma peça bem legal aqui pra fazer a base de baixo daquela diferença de ângulo que nós vamos ter. Então a gente já mediu que tem que dar 7. E olha só, isso aqui é o resto da academia velha, que uma parte dessa academia a gente fez o suporte step da Saravan que tá lá atrás. E ainda estamos aproveitando ela, ó. A gente não jogou fora os ferros. Então a gente vai fazer agora um corte aqui. Daqui até ali vai ter 7. E depois eu vou tapar esse buraco que vai ficar, porque isso aqui é um tubo vazado. E eu vou soldar uma chapinha ali em cima. E a gente vai fazer um furo pra ter rosca aqui. Vai ficar um negócio bem massa, bem forte. Isso aí. Gente, isso aqui, ó, eles são rebites roscados. Existe uma máquina para aplicar isso que isso custa uns R$700. E o Ricardo lá, o Nene da Elétrica, que é o nosso amigo, quem acompanha o canal já conhece, ele inventou essa máquina aqui, ó, que a gente bota manualmente esse rebite, usando uma chave Allen. Vamos ver se vai dar certo, Nene. Que a gente já cortou aqui, ó, que vai ser a base para colocar a nossa base. Essa vai ser a base para colocar a base da máquina. Nossa, não, difícil, mas acho que vai dar certo. Vou ter que fazer um suporte melhor para isso aqui. Eu acredito no seu potencial. Yes. Vou soldar esse vergalhão aqui na chave Allen para poder ter mais força aqui, ó. Porque essa chave Allen tá muito pequena, então fica pesado. Vou soldar aqui e fazer uma melhoria na ferramenta do Nene e já voltamos. Beleza. Ó, galera, a invenção. Uma Allen melhorada agora. Daí dá pra fazer aqui, ó. 2 horas depois. Ó, galera, deu certo. A invenção do Nene foi efetiva. Tá bem firmezinha agora. Daí aqui, ó, agora a gente consegue colocar um parafuso e fica um ponto roscado, ó. E a gente vai fazer o quê? Cortar aqui e soldar aqui em cima dessa... Daí, olha só, vai ter uma base de apoio dos dois lados aqui, né? E essa aqui eu acho que a gente vai rebitar lá no Saravan. Fazer tipo 2 pontos de rebite aqui, 2 aqui. Vai ficar bem forte. Com a coisa aqui, ó, vocês já vão entender melhor. Mas deu certo a ferramenta do Nene. Deu Só que certo. daí eu tive que usar, em vez dessa invenção da Allen alongada, eu usei essa chave aqui com um parafuso sextavado. Daí deu certo. Porque eu acho que o que tava ruim era o parafuso Allen do Nene, tava com a rosca meio ruim. Bora! Bora. Ó, vendo lateralmente, a gente tem aqui em cima a base onde vai ficar direto na parede. E aqui é o Frankenstein que a gente inventou. Porque a Saravan não é reta, né? Daí... Daí agora a gente vai ter que inventar alguma coisa pro outro lado também. Sim, mais um Frankenstein. E daí aqui em cima a gente vai botar uns 3 parafusos fortes. Mais aqui, mais ali. E os 4 parafusos da própria máquina que dão a sustentação, porque essa madeira ela não é 100% firme. Daí acho que vai ficar bem bom. Ó, gente. Aí aqui, ó, a gente vai fixar ali na parede. Isso aí. E nossa maquininha vai aí em cima. Acho que vai ficar bom. Vai. Sensação. Vai sim. E daí aqui, gato,
Vai ser bem na altura aqui, vai ficar bom pra gente conseguir usar a estrutura que a Saravã tem tipo umas longarinas laterais aqui, ó. Uhum. São em torno de 3. A gente precisa pegar em cima dessa longarina pra ficar firme. Uhum. Então a altura que deu aqui vai dar bem certinho, vai ficar bom. Aqui tivemos que pausar o Marília Mendonça. O Malu ficou meio de cara comigo. Mas olha só, as pecinhas da base, depois de uma tinta já deu uma boa melhorada. E aqui tá os nossos 2 Frankenstein. São as peças que vão segurar. Essa aqui é do outro lado, ó, como é que ficou. Aqui atrás rebitado, uma peça de alumínio, ferro soldado. Vai ter vários rebites que vão segurar nas longarinas laterais da Saravã. E essa aqui vai segurar nas longarinas horizontais, né? Essa aqui também, na longarina de cima. Que são algumas que passam nas laterais. E aqui vai segurar só na longarina vertical. Os Frankenstein já estão na parede aqui. Cara, ficou bem firmão. Os 2 lados. Ó. Então aqui a gente vai ter um ponto de parafuso. Mais um. E aqui em cima são 3, mais um lá, ó. E aí a madeira já vai vir com a máquina aqui, encaixou tudo com a máquina no lugar já e a gente vai botar os parafusos. Vai ficar muito firme. Uhum. Boa, né, gato? Muito bom. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho nos acabamentos aqui, mas a gente não se importa muito com isso aqui, na verdade, porque isso aqui vai ser fundo de armário ou, enfim, outras coisas, né? É o acabamento onde vai aparecer aqui por enquanto, porque depois aqui nesse cantinho, provavelmente a gente vai fazer um armáriozinho pra, sei lá, botar os produtos de limpeza da máquina. E aqui tem que ter o meu cantinho, né? É, que a gente vai fazer, cantinho aqui embaixo. Mas depois a gente faz bem bonitinho. Tá bom. Vou pintar de rosa aqui. Deus ali. Nem pensar. Show. O próximo passo agora. Moçada, para fazer a parte hidráulica eu já comprei as coisas, vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa aqui, ela é uma saída meio padrão de máquina, para sair a água. Essa parte aqui é meio emborrachada e ela vai conectar ali dentro, bem na saída da água da máquina, que é aqui, ó. Ó, bem aqui embaixo. Aqui a gente tem um outro caninho. Esse caninho aqui, ele é o mesmo que é usado para bebedor. E aí ele tem uns engate rápido, que eu quero mostrar também, que eu achei muito legal. Comprei os metros de mangueira aqui, né? E é tudo com engate rápido. Aqui eu vou deixar bem na saidinha um registro, caso dê algum problema na máquina de vazar água. Eu sei que se eu desligar aqui vai fechar a entrada de água. Aí tem os engatezinhos também. Aqui, ó, eu vou conectar lá no meu sistema de água que está embaixo da Saravã. As mangueiras vão passar aqui nesse T. Aqui para cima a gente vai seguir com essa pecinha aqui. E aqui já vai conectado na mangueira que abastece a água, que é bem fininha, cara. Bem fininha mesmo. Então vai ficar bem legal. E eu comprei também uma mangueirinha para colocar lá na porta traseira, para quando a gente quiser, né, no caso, usar o chuveirinho para lavar os pés antes de entrar na Saravã. Daí vai ter aqui, ó. Massa. Já vou fazer toda essa parte, já que eu vou mexer, eu já consigo fazer essa parte ali também. E agora eu vou ter que furar o assoalho da Saravã para passar com isso aqui. E também um outro furinho para passar a mangueirinha de abastecimento. Moçada, então aqui já está o painel pronto, tá? A gente vai deixar os parafusos onde encaixa nessa parte aqui da máquina, e eles são passantes, e do outro lado a gente vai prender com arruela e porca, tá? A questão aqui tá tudo show, ficou bem firmezinho. Só que a gente tá com um probleminha aqui, ó. Veio faltando nessa máquina o bocal de saída. Lembra que eu mostrei até pra vocês aqui como é que eram as conexões, né? Tudo com engate rápido, essas mangueirinhas que é estilo de bebedor. Porém, essa parte aqui, o bocal mais estreito que temos no mercado aqui na região é este. E ele entra muito folgado aqui dentro. Então a gente vai ter que fazer um esquema aqui, uma adaptação, né? Não é gambiarra. Adaptação pode, gambiarra não. Aí o que eu vou fazer? Vou tirar essa pecinha aqui.
Vou adaptar esse joelho com cola. E vou usar cola para colocar esse caninho aqui, ó, transparente, dentro dele. Vai ficar bom, já fiz o teste aqui, vai ficar legal. Mas infelizmente não vamos ter a original. Só que eu vou fazer essa instalação elétrica, hidráulica, tudo certinho. E aí a gente vai mostrar para vocês aqui na parede como ficou, que cara, ficou demais. Aquele cantinho também eu vou arrumar, né, fazer um acabamentinho melhor. Mas depois vai ter armários, estilo esse lado aqui. Bora ao trabalho hidráulico. Para quem não conhece, tá? Quem tá chegando agora no canal, esse aqui é o Severino. Sou o pai do dono da Saravana do canal aí. Esse cara, ele estava muito presente no início do projeto, daí o projeto teve Expandiu. outros caminhos, e o cara ficou de cara que não participou mais. Conheceu a Malu e botou o velho para escanteio. Tá certo, claro, tá certo ele. Não, olha, tem que botar aquela musiquinha de tristeza aqui. Mas agora o cara tá aqui no projeto ajudando, ó. Estão fazendo o acessório ali, a adaptação para a máquina, e ele tá metendo a mão. Vai ficar bom? Vai ficar dentro do padrão do Saravana, né? Padrão Saravá, show. Vamos, ó, a ideia é a seguinte, botar aqui agora um caninho de alumínio, ó, nesse lado. Aqui, ó, tá parelho. E vamos ter que colocar. Vamos esquentar isso aqui. Quem não sabe, quando um cano não entra, esquenta na água fervente ou com alguma coisa que tu possa esquentar, ou até um soprador. E aí amolece e tu consegue moldar melhor a mangueira. E a gente tem que fazer um joelhinho descendo aqui. Vamos fazer, depois a gente mostra como é que ficou. Olha aí, moçada. Olha aí. Saiu uma adaptação, né, brother? Isso aqui não é enjambração. Não. É uma adaptação certa. Adaptação, não vamos ter vazamentos. E daí aqui agora vou fazer o escoamento até a caixa d'água e vai ficar show de bola. Valeu, Brad. Tranquilo, é isso aí. É nóis. Ó, gente, estamos ainda na função da máquina. A gente tá quantos dias já? 3? 3 dias já. E agora é o momento de colocar ela. Ela é pesada. Precisa de ajuda? Nossa, que músculos, hein? Nossa, eu ia fazer uma piada muito idiota. Eu ia falar que a gente não, na verdade, nem precisava da máquina de lavar. Porque nós já temos um tanquinho. Já temos um belo tanquinho na Saravã, gente. Não, o homem trabalhando e eu falando besteira atrás. Antes ela tinha ficado um pouquinho mais pra lá, agora ficou melhor, né? Ficou ótimo. A gente daí ali vai ter aquela pecinha ali pra tapar, né? Fica bem bonitinho. A gente vai fazer um acabamento, depois vamos fazer um Acabamento. armáriozinho aqui. Sim, depois vai ter um armáriozinho aqui, ó. Muito bom mesmo. Fica no vídeo que a gente vai mostrar ela funcionando, que a gente nem viu ainda. Sim, vocês vão inclusive testar ela com nós, né? Porque a gente nem sabe se funciona. É verdade. A gente comprou usada e nem sabe se funciona. A gente nem sabe se funciona. Esperamos que ela funcione. Ó, moçada, olha isso aqui, ó. Estamos aqui pintando. Olha lá na rua. Noite escura. E nós estamos aqui. Sabadou! A gente quer terminar isso aqui porque a gente vai pegar a estrada agora de novo. E essa parte aqui, o branco tá muito feinho. A gente vai pintar de verdinho esse canto aqui. Pra ficar também meio uniforme com essa parte, ficar mais bonitinho. E a máquina tá funcionando aqui, cara. Só a gente não lavou roupa ainda. A gente vai lavar agora nos próximos dias e vamos mostrar aqui no vídeo pra vocês. Temos aqui roupas sujas. Algumas até que a gente forçou a sujada para sujar mais rápido, porque a gente tá louco para botar a máquina a funcionar. E a gente tá aqui acampado já, ó, nesse lugar maravilhoso que vocês vão ver nos próximos vídeos, porque vai ser nossa morada nos próximos 20 dias. E a gente vai mostrar como é que funciona a máquina, a gente também tá curioso, né, gata? sim, muito.
Eu nem sei se vai caber toda essa roupa aqui, porque já tem um pouquinho lá dentro. Eu acho que nós vamos ter que lavar 2 máquinas hoje. Ah, eu acho que não vai caber não, hein? Não vai. Mas a gente vai ter que lavar 2 máquinas já. Uhum. Tirar o chinelo aqui. Tu não precisa tirar, amor, só pra Tá bom. fazer no meu grau aqui. Nós estamos com a casa montada, né, moçada? Olha isso aqui, meu. Tudo organizadinho, Tudo certinho. banquinho virado. Aqui, tudo com bastante comida. Sim, a gente veio bem abastecido, porque vamos ficar aí uns 20 dias, né? É. Mas isso aqui a gente vai falar nos próximos vídeos, tá? Sim. O foco é essa máquina. Ih, Essa máquina aqui ficou, então, cara, muito firme. E ela ficou Organizou. aqui, ó, no limite do banco. Ficou ótimo. Não atrapalha em nada aqui. A gente já dormiu algumas vezes também. Até eu vou deixar um videozinho nosso deitado aqui no final desse vídeo, pra eles verem como é que é. tá bom. Mas o que já aconteceu é que a gente bateu as costas aqui. Eu bati e a Malu bateu. Sim, A gente com foi sentar ali. muita força, não É. foi legal. A gente tem que cuidar pra não ir sentar como se fosse sentar no fundo, porque a gente tá com as costas bem aqui, ó. Uhum. Bem no meio das costas. Galera, então aqui, ó, com o banco, a gente pode usar isso aqui como um armário de roupa suja. Inclusive já tem umas roupas sujas ali. Eu acho que vou deixar as toalhas pra depois, vou tentar lavar essas roupas. Tá. Acho Daí, que as roupas ficou umas meinhas ali, ó. ah, Ali, Aqui. ó, ali, ó. vou desdobrar aqui pra minha mãe ficar feliz. Minha mãe sempre falava que tinha que desdobrar as meias quando botasse nas roupas sujas. Então aqui, ó, a gente tem um acesso bem fácil. Só tocar lá dentro. Isso aqui eu vou desvirar, acho também. Né? Uhum. Só tocar lá dentro, ó. Pra quem nunca viu, aqui vamos baixar a cama pra conseguir um acesso melhor ali na máquina, né? A gente tem uma Alexa aqui, pra quem não sabe, a gente é muito chique. Nossa, muito. Vou deixar até bonitinho, né? Vou estender até mais alto, Melhor, né? Olha ali a nossa Alexa, gente. Cara, vai dizer, tá muito bonitinho essa Saravana, né? A Saravã tá linda. E mostra aqui, ó. Depois a gente vai mostrar em outro vídeo de novo. Mas aqui a gente botou o A espelho. gente botou espelho, ó. Uhul. Atrapalhando um pouco, mozão. Não atrapalha. O que eu tô fazendo, galera, assim, ó, como ela é ligada na luz, né, e ela é 110, a gente precisa de um transformador. E eu deixei o transformador aqui embaixo, só que eu não sabia, nem sei se tu sabe, amor. Quando a gente liga na luz o transformador, ele já começa a esquentar, mesmo que não tá usando. É? E daí eu fui ver, ele tava super quente ali embaixo. Meu Deus, que perigo. Aham. Aí eu desliguei, né? Uhum. Porque a gente tá usando energia externa. Daí quando liga a Saravã lá na rua, a máquina já tá ligada. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação ali na elétrica e vou deixar uma tomadinha aqui dentro pra gente ligar e desligar a máquina. Ah, legal. Porque daí a gente consegue ter mais acesso, né? Uhum. Agora, como eu não fiz isso ainda, eu tenho que ligar aqui embaixo. E aí vai esquentar. Não, mas daí não... Não, sim. Entendeu? Não Uhum. vai esquentar muito, mas se deixar ligado direto, quando a gente tá aqui no campo, em Sim, vários daí dias, né? é complicado, entendi. Vamos botar o amaciante e o sabão. É melhor abrir a cama, ó, porque a gente tem mais acesso. E lavar roupa não é uma coisa que a gente vai fazer toda hora, né? Sim. Tá. Amaciante. Amaciante. Ó. Fazer uma propaganda pra IP. IP nos patrocine. Tá louca. Já pensou eles mandar caixas de amaciante pra nós? Ó. Maravilha pra gente ter na Saravã. A gente pode amarrar no teto e sair com 50 litros de amaciante. Tá bom. Tadinho! Meu, isso acontece direto, a gente tá cabeçado nas coisas. Sim, a gente tá sempre Morar se em batendo. motorhome é isso aí, meu. Não dá pra se estressar muito. Não.
Daí colocamos aqui e eu giro para o recipiente cair. Só que eu não vou girar porque a gente está fazendo um vídeo também ao mesmo tempo pro Instagram. Então eu vou usar o mesmo amaciante para fazer um outro vídeo, tá? Sim, é vida real. Corta. Ó, galera, agora vamos para o sabão. Sabão. É sabão líquido. Tem Opa. mais. Mas que bom que essa tampinha já pensa nessas burrice, né? Não cai pra fora. E vamos botar o sabão. Acho que tem que encher, né? Não sei, não vi no manual. Ah, enche, fica bem cheirosinho. Mas quando vê, sai uma espumeira. Sim. Não, mas eu acho que é isso aí. Acho que é isso aí. Caralho. Vamos para trás. E aqui, ó. Só coloca aqui Gira. e gire. E agora... o grande momento! O grande momento! Curte só o barulhinho, sente som. Muito tecnologia. Nossa, muito. Tá, agora nós temos vários tipos de lavagem, galera. Vários. Vamos botar o rápido ou normal? Normal? Normal. Daí a gente vem aqui, ó. Mostra aqui mais certinho os botões. Normal. Tem o normal quente também, que a gente podia lavar nossas toalhas só pra ver como é que é, né? Ó, 92 minutos. Nossa, é demorado, hein? Nossa, vamos ver no rápido, porque já deve lavar bem no rápido. 22 minutos. Não. Eu acho que pode ser no rápido. Pode ser? Porque na verdade me falaram que o que é 22 minutos pra lavar bem. Uhum. Então acho que não precisa. Vamos ver só quanto tempo seria pra lavar o quente. 3 horas. 3 horas? Meu Nossa, Deus. Caralho. Não vale a pena. Delicado 1 hora. Roupa íntima 65 minutos. E dá apenas pra centrifugar. Isso eu já fiz um teste. 11 minutos daí. 11 minutos. Dá pra escolher enxágue extra. E seriam esses programas aqui. E aí, vamos dar o play? Vamos dar o play. Bora. Ai, que deu tudo certo. Opa, apertei o botão errado. Aqui. Tchan, 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 tchan. Travou. A bomba acionou. Tá dando certo. Tá enchendo de água. Tá enchendo? Tá, tem água ali dentro. Ih. Ai, que deu tudo certo, mano. Porque a gente não testou a máquina ainda e a gente tá aqui no camping já precisando lavar roupa. É, a gente tá testando junto com vocês aqui. Não deu tempo, cara, foi muito corrido. E a gente tinha botado uma meta de vir domingo pra cá. Daí chegou domingo e a gente, cara, o que não estiver pronto a gente vai vir igual. E não deu tempo de testar a máquina. Ó, ela tá bem silenciosa. O barulho que vocês estão ouvindo é da nossa bomba d'água enchendo ela. Ih, tá vazando. Tá vazando. Ih, Tá vazando. Oh, não. Vou mordar um pause aqui. Gente, deu merda. Deu merda. Cara, a máquina tá vazando. Amor, esse pote tá furado. Deu um Vai, pote furado pra ele. Meu Deus do céu, deixa eu te dar um copo. Falta pouco, amor. Pega tem mais potes aí, tem uns potes de... Vai botando esse copo grande por enquanto. Tá. Aqui, ó. Esse pote aqui não está furado. Deu merda violenta, galera. Vou tirar essa capa aqui agora pra ver o que tá acontecendo, aonde tá vazando, cara. Ai, meu Deus, não acredito. Que merda. Já pedi ajuda aos universitários aqui, ó. E o Chico, meu brother, que me ajuda um monte aí, me disse que é muito fácil de mexer nessa máquina. Tudo que eu conheço dessa máquina, eu acho que eu sei através dele. Que ele fala muito bem e ele sabe mexer muito nessas máquinas. Então ele disse assim, ó, que eu vou ter que tirar esses 2 parafusos e esses que estão protegidos com capim aqui, provavelmente esses 2 aqui também, e vai sair essa parte branca, daí eu vou ter acesso ao onde está realmente vazando. E aí, amor, me conta qual é o diagnóstico. A Malu nem sabe ainda. Ela estava trabalhando ali, eu estava fuçando.
Fiz umas chamadas de vídeo com o Chico aqui. E como eu mostrei, eu tirei essa capa branca, né? E a gente tem acesso a essa parte aqui que é onde fica a água. Tem 2 pontos que podem vazar. Na tampa, que eu vi que não era por aqui, ou nessa parte aqui, ó. E daí aqui o que acontece? Essa parte, tá vendo que ela tem tipo uma emenda aqui até. Deixa eu mostrar mais de perto. Consegue mostrar? Sim. Ela tem uma emenda, tá vendo? Não sei nem se isso é uma emenda na real. Eu acho que desde aqui de cima o eixo dela trabalhou torto e gastou essa parte aqui, ó, tá vendo? E aqui embaixo abriu um buraco. Aqui tem frestas. Que vaza. É, então isso é ruim, é certo, mas pode ser muito ruim. Porque aqui eu vou ter que comprar uma cola e colar, que já não é tipo original, digamos, né? Vamos tentar fazer algo bem feito para colar aqui e ficar que não tenha vazamentos. E uma outra coisa que eu vou ter que fazer é tirar essa máquina da parede e chegar por trás para ver se o eixo dela não está quebrado. Por quê? O que pode ter acontecido aqui, essa parte de dentro que gira, até mostra aqui, amor. Ó, aparentemente ele está bem alinhado. Mas o Chico falou que quando quebra o eixo, ele trabalha torto e ficou pegando aqui, sabe? Gastou. Então, vou ter que olhar se o eixo... Tomara que o eixo foi trocado. Porque talvez a pessoa trocou o eixo e aí foi fazer um teste, viu que estava vazando, porque isso aqui né, aconteceu o problema. E talvez essa pessoa que era proprietária antes se desfez dela. O cara que a gente comprou, ele tinha uma loja de consertar máquinas de lavar. E ele não lidava muito bem com essa máquina aqui. Ele disse, eu vou te vender, mas eu não testei ela. Eu confio que ele não foi desleal com nós. Eu botei fé no cara. Só que talvez a pessoa que vendeu pra ele não falou que estava estragada. Que ele negociou essa máquina num conserto de outra máquina. Mas o que a gente vai fazer então? Mexer nela. Ajeitar aqui. Talvez até eu faça um vídeo específico disso, não sei. Vamos ver. E aí vamos tentar colar e eu vou tirar ela da parede para conferir se o eixo dela tá certo. Porque se o eixo dela estiver certo é só ruim. Mas se o eixo dela estiver quebrado é muito ruim. A gente vai ter que comprar o eixo e umas outras peças que só vêm da China. Isso demora 20 dias no mínimo. Nossa senhora. Mas tem conserto se for o eixo? Tem conserto. Tem conserto de qualquer forma? O eixo a gente consegue no Mercado Livre. O rolamento e os retentores a gente encontra na China. Aí isso que demora, né? Até tem no Mercado Livre, se tipo, o cara tiver pressa. Mas vai pagar R$380 e comprando na China a gente consegue por 140, o Chico falou. A gente perguntar os valores. E se não for o eixo, a gente consegue arrumar com cola mesmo. Isso. Daí não gasta muito, não né? Não gasta muito, vai gastar uns R$60, que tem que ser uma cola especial, chamada Veda Shock. São 2 colas, tipo uma daquelas Poxpol, Durepox, que tu mistura 2 misturas, porém ela é uma cola, eu acho que mais indicado para esse tipo de coisa quando é com água. Complicado, mas vamos pensar positivo, que se a gente comprasse uma nova, seria mais caro de qualquer forma, Com né? certeza. Então, de qualquer forma, valeu a pena a nossa compra. Porque a gente pagou R$700 nela. E o valor, se fosse comprar uma nova, é quase R$4.000, né? Não, tá 4.900. 4.900, então... Mas é outro modelo, mais moderna. Mas a função de lavar e o tamanho é o mesmo. Sim. Então, de qualquer forma, valeu a pena. Valeu. Mas, infelizmente, a gente não esperava por isso, né? Todo esse imprevisto. Pra nós, era pra nossas roupas já estar lavadinha agora, né? Já era pra estar tudo certo. A gente tinha um certo Medo. que isso pudesse acontecer. E tu nem sabe. O quê? Pingou tudo ali, a gente conseguiu filmar um pouco disso, né? Sim. Aí quando eu tirei os parafusos dessa tampa e abri isso aqui, tu não tem noção da cachoeira que desceu. Devia ter uns 4 litros de água. Sério? Muita água. Meu Deus. Daí, tipo, eu enchi esse pote, joguei pra fora. Eu não consegui nem te ajudar. E eu tava precisando mesmo, mas não tinha como, tava lá do outro lado. Tipo,
tipo, deu um tendel aqui. Vamos ter que botar esse Nossa. colchão ali no aproveitar o sol. Botar no solzinho. Uhum. Ai, que coisa. Ah, meu, mas tudo bem. Vamos arrumar ela. Não, a gente faz, eu sempre falo, a gente faz do limão uma limonada e é isso aí. Não dá pra ficar, né? E eu adoro arrumar coisas. Não que eu queira que as coisas estraguem, tá? Mas eu adoro arrumar. E eu gosto de saber como funcionam as coisas. Tipo, a Saravan eu sei como funciona do início ao fim. E agora a máquina de lavar eu tô fuçando nessa parte que eu não tava ligado ainda. Olha, ela foi poucas vezes aberta. Eu percebi isso aqui, sabe? Pelos parafusos, tudo. Então, mas ela acho que ela foi uma vez aberta. Eu acredito. O que eu tô pensando que pode ter acontecido? O cara trocou o eixo traseiro, o proprietário antigo. E aí botou ela pra funcionar e começou a vazar tudo. Ele se anojou dela, tirou a tampa aqui, porque eu acho que ele mandou num lugar pra tirar essa tampa. E viu que tava aqui, daí já pensou, vou descartar. Porque gente rica não gosta de arrumar coisa, né? É verdade. Gente rica só pega e se desfaz. Só se desfaz e compra uma nova. Quem arruma é gente pobre. Mas, né? Vamos arrumá-la. Mas nós temos o espírito rico. Sim, com certeza. Refinados.